Nós vamos abrir a Bíblia em 1 João capítulo 2 e ler do versículo 18 ao 27. Hoje a gente medita sobre os anticristos e a verdadeira doutrina de Cristo. Amém? 1 João capítulo 2, do 18 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecerdes o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Podem sentar, irmãos. Os anticristos e a verdadeira doutrina de Cristo. A gente está estudando essa carta aqui, né? A gente tem meditado em 1 João, esse é o terceiro estudo nessa carta. Como é que a gente está trabalhando a divisão dessa carta? Em dois grandes blocos, dois grandes temas principais. O primeiro tema é a parte doutrinária que João apresenta. O segundo grande bloco é a parte prática. É claro que na parte prática existe ensino, existe doutrina. Mas a gente está trabalhando dessa forma. Os nossos primeiros estudos visam apresentar a teologia de João aqui nessa carta, a doutrina que ele apresenta para a igreja. Quando a gente chegar para o nosso segundo bloco de estudos, a gente começa a trabalhar as lições práticas que João vai trabalhando na vida daqueles irmãos e, consequentemente, a palavra trabalha nas nossas vidas também. Então, como é que a gente está fazendo até agora? O nosso primeiro estudo foi de cunho doutrinário, mostrando a doutrina. Estudamos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. E ali, o que a gente aprendeu com o apóstolo João? Sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aprendemos a doutrina da divindade e também a doutrina da humanidade de Jesus. Citando termos mais teológicos, a plena divindade e a plena humanidade de Cristo. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Por que João trabalha isso? Ele trabalha isso principalmente focando na humanidade. Ele fala sobre a divindade aqui, a gente viu no primeiro estudo, mas ele foca principalmente a humanidade de Jesus. Por quê? Porque falsos mestres estavam transmitindo a doutrina de que Jesus não era ser humano. E a gente trabalhou já sobre
sobre as raízes históricas e filosóficas dessa doutrina, que é o gnosticismo. A gente já trabalhou sobre ele no nosso primeiro estudo. Eles negavam então a humanidade de Jesus. João então escreve para mostrar que Jesus veio como homem. Citando agora o Evangelho, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne, o verbo é Cristo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus plenamente homem. E em 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao 14, ele cita algumas experiências que ele e os demais apóstolos tiveram com Jesus. Ele diz assim: nós o vimos, o ouvimos e o apalpamos, ou tocamos nele. Por que João cita essas coisas? Para mostrar assim: olha, eu tenho plena certeza, plena convicção de que aquela pessoa que caminhou conosco durante aqueles anos de ministério não era um fantasma, não era uma ilusão ótica, era de fato alguém de carne e osso. Nós tocamos nele, nós vivemos com ele. Ele realmente sangrou, essa é a ideia. Ele realmente sentiu fome, sentiu sede, ficou cansado, precisou dormir. Ele teve agonias lá no jardim do Getsêmani. Ele foi levado à cruz e ele de fato morreu. Ele sangrou. Havia inclusive uma doutrina na época que também negava a plena divindade de Jesus, a plena humanidade de Jesus, que dizia que, vamos lá, o Espírito de Cristo desceu sobre o homem chamado Jesus e saiu do homem chamado Jesus por ocasião da crucificação. Era outro tipo de doutrina. Com isso significa dizer que aquele homem chamado Jesus era um homem normal e não o plenamente Deus. Não o plenamente Deus. O que acontece então é que o Espírito de Cristo vem sobre o homem chamado Jesus, habita nele, fica um tempo e depois sai. É doutrina que nega a plena humanidade. João estava vivendo com esses turbilhões doutrinários na época e ele se preocupa bastante com isso. Por isso ele escreve para a igreja, mostrando a importância da igreja crer que Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Amém? Aí depois ele trabalha sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres. E ao trabalhar sobre os falsos mestres, ele apresenta um segundo tema interessante, que é a doutrina do pecado. E nós estudamos no nosso segundo estudo. Trabalhamos isso do capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 1. Ok? A gente trabalhou isso aí. E aí nós vimos sobre o pecado. O que é que a gente trabalhou ali sobre essa questão do pecado? Que o pecado fere a santidade de Deus, é algo completamente oposto à santidade de Deus. A gente trabalhou essa questão. Vimos também que o Senhor nosso Deus julga o pecado no pecador. Trabalhamos que o Senhor e Salvador Jesus Cristo é a solução de Deus para o pecado na vida do homem. Tudo isso aqui dentro do texto de João. A gente viu também que aqueles que nasceram de novo, que tiveram uma experiência de novo nascimento, precisam viver uma vida agora abandonando o pecado, rejeitando o pecado e vivendo em santidade. E o nosso primeiro ponto desse estudo foi sobre a universalidade do pecado, mostrando que o pecado é algo presente na vida de todo ser humano, de que não há ninguém sobre a terra que nunca tenha cometido um pecado, exceto a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por que João trabalha também essa questão do pecado? Porque os falsos mestres, além de negarem a plena humanidade de Jesus, também negavam o pecado na vida deles. Eles andavam nas trevas,
mas não admitiam que estavam nas trevas. Eles pecavam, mas não admitiam que eram pecadores. Eles viviam no erro, mas não admitiam que aquilo que eles estavam fazendo era errado. João vai colocar um monte de si. Vocês perceberam nessa carta um monte de si que ele coloca? Capítulo 2, capítulo 1, a partir do versículo 5. Versículo 6, ele diz assim, ó: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o se aí. Se dissermos, temos comunhão com Deus, mas se a gente anda nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7 tem outro se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8 tem outro se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E era isso que os falsos mestres diziam, negavam o pecado na vida deles, e algo que eles também não tinham capacidade de fazer, pelo fato de negarem a realidade do pecado na vida deles. Versículo 9, que era confessar o pecado. Mas aí João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificarmos de toda injustiça. Versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a verdade não está em nós. E no versículo 1 do capítulo 2, parte B, se todavia alguém pecar, temos advogado. O se é condicional, o se traz essa ideia de condição. Então João trabalha a doutrina do pecado logo aqui no início para mostrar para a igreja que aqueles homens que estavam negando a humanidade de Cristo também negavam a realidade do pecado na vida deles. Meus queridos irmãos, hoje em dia é assim. Hoje as pessoas até admitem que são pecadoras, mas a gente conhece muita gente por aí que zomba dessa palavra pecado. Parece que coloca a palavra pecado como algo somente dentro do âmbito religioso. É como se não existisse pecado lá fora. Muita gente entende a palavra pecado como um peso que a igreja coloca sobre as pessoas, para amedrontar, para colocar essas pessoas como que presas a uma doutrina, submissas a um sistema religioso, que os obriga a fazerem aquilo que esse sistema quer. O homem lá fora não admite pecado. Isso é tão comum hoje em dia, que a gente às vezes, quando pega uma reportagem assim, dessas pessoas que deveriam ser pessoas que estão na mídia, que consequentemente têm muita influência aquilo que elas falam, para uma população. Algum repórter está entrevistando, aí no meio da entrevista diz assim: você tem algum arrependimento na vida? Qual é a resposta natural que a gente ouve dessas pessoas? Nenhum. Se eu pudesse fazer, eu faria tudo de novo. Parece que nunca erram. Parece que não tem nada para dizer assim: me perdoe, fiz o que não devia, sou culpado de alguma coisa. As pessoas não admitem o pecado. Só que João mostra na carta que não, para quem não admite o pecado, não tem como haver perdão, não tem como haver, consequentemente, vida eterna. Bem, é um resumo, do que a gente meditou nesses dois estudos. O que é que a gente vê hoje? A gente segue nesse bloco sobre doutrina, e agora a gente trabalha sobre os anticristos, a partir do capítulo 2, versículo 18. Isso significa dizer, meus queridos irmãos, que em outros momentos, a gente vai voltar aqui no capítulo 2, seguindo o versículo 6,
Tá bom? A gente parou no versículo 5, né? Não se preocupem que em outros estudos a gente volta para o capítulo 2, versículo 6, falando sobre parte prática, sobre parte doutrinária. Quem são esses falsos mestres? A resposta está no versículo 18. Esses falsos mestres que negaram a humanidade de Cristo, que diziam que não tinham pecado, né, que não admitiam os pecados na própria vida, João chama esses falsos mestres de anticristos. O versículo 18 nos diz isso. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Anticristos. Quando a gente pega essa palavra, anti significa contrário. Anti é a ideia de oposição. Antídoto é algo contrário ao veneno que foi colocado, não é assim? Anticristo é algo que é contrário à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a ideia dos anticristos. Só que João fala no plural, né? E ele diz: muitos anticristos têm surgido. Mas antes ele fala no singular. Ele fala: e como ouvistes que vem o anticristo. Então ele trabalha dois aí bem diferentes. Ele fala do anticristo no singular e depois fala de anticristos, ele usa o plural. E ele coloca tudo isso dentro de um tempo bem interessante, porque ele diz assim, filhinhos, e filhinhos é uma expressão joanina mesmo, viu? É uma característica do apóstolo João. João é conhecido como apóstolo do amor, né? Então ele chama as suas ovelhas, ele chama o rebanho de Cristo de filhinhos. É como um pai que está ali, de fato, para cuidar dos seus filhos. É uma forma carinhosa que João chama as ovelhas que pertencem ao Senhor e Salvador Jesus, filhinhos. E aí ele coloca um tempo aqui, ele diz assim, já é a última hora. Hora aqui não é literal, porque caso contrário, deveríamos entender 24 horas, e já passou muito tempo de 24 horas depois que João escreveu. Hora aqui refere-se a tempo. João está dizendo, já estamos ou estamos vivendo o último tempo. O último tempo. E uma das características desse último tempo é o surgimento tanto do anticristo como também de muitos anticristos. Esse último tempo, ele deve ser compreendido entre a encarnação de Jesus e a segunda vinda de Cristo. Então é um tempo é um tempo longo, e que nós não temos como determinar o dia e a hora em que esse tempo vai terminar. Porque será no dia da volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É por isso que em algumas parábolas, quando fala sobre a volta de Jesus, usa o tempo meia-noite. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao seu encontro, a parábola das 10 virgens. Porque a ideia da meia-noite é a virada do tempo. Mas não que o texto está dizendo que vai ser naquela hora da volta de Jesus. Então esse tempo aqui, repito, João mostra que é caracterizado pelo surgimento de pessoas que iriam se opor à pessoa do Senhor Jesus. Quando fala do anticristo no singular, João não dá nesse texto características sobre ele, não é o objetivo de João apresentar algo sobre o anticristo aqui, tanto é que ele diz assim,
e como ouvistes que vem o anticristo. Então dá a entender para a gente que aquele pessoal já tinha conhecimento dessa doutrina. Vocês já ouviram sobre a vinda do anticristo. De uma forma bem rápida, a Bíblia apresenta o anticristo como uma pessoa humana que surgirá, logicamente, em um determinado tempo da história, e essa pessoa vai exercer uma autoridade sobre a terra a nível mundial, não apenas a nível local, regional, de cidade, estado ou país, mas a nível mundial. Essa pessoa, o anticristo, vai ter autoridade religiosa, política e econômica. E como o termo diz, o anticristo, ele virá exatamente para perseguir a Cristo. Só que não se persegue Cristo em carne e osso hoje, não é verdade? Então, perseguir a Cristo implica necessariamente perseguir aqueles que andam com Cristo, que pregam a Cristo, que amam a Cristo. João chama essas pessoas aqui de filhinhos. Somos nós, é a igreja. Mas até o surgimento dessa pessoa escatológica, até o surgimento dessa pessoa, que Paulo vai tratar muito bem sobre ela, sobre ele, o anticristo, João apresenta vários anticristos, várias pessoas então que estariam se levantando ao longo do tempo para perseguir Jesus. Quem são eles? João não cita o nome aqui. João não cita. É provável que ele soubesse o nome de alguns ali? Sim, por que não? Paulo realmente tem costume de citar em algumas de suas cartas. Fulano de tal me fez muitos males. Que Deus tenha misericórdia de Beltrano e Cicrano. Paulo realmente cita os nomes. João aqui não cita. Mas é interessante porque ele apresenta as características. E ao observarmos agora essas características, vocês que têm acompanhado comigo os estudos de Pedro, vão perceber que são características bem semelhantes. E é bom, nesse momento, a gente não ter os nomes, porque nos faz entender claramente que essas características alcançam as pessoas na época de João e alcançam também as pessoas nos dias de hoje. Porque os anticristos estão presentes nesse tempo chamado última hora, e nós estamos nesse tempo chamado última hora. Quem são os anticristos? Em primeiro lugar, anticristos são pessoas que eu coloquei assim, transitaram pelos corredores da igreja cristã. Eu gosto de citar esse termo corredores da igreja. Acho que vocês já me ouviram dentro da igreja aqui falando algumas vezes sobre isso. Então, anticristos são pessoas que já transitaram sobre os corredores da igreja cristã. O versículo 18 diz assim, eu queria que alguém lesse até o 21, por favor. Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todo tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Muito bem.
Eu destaco para a gente o verso 19, quando João diz assim: eles saíram do nosso meio. É por isso que eu coloquei que os anticristos são pessoas que um dia transitaram pelos corredores da igreja. Eles saíram do nosso meio. Imaginemos pessoas que um dia já participaram dos cultos de uma igreja cristã, assumiram o púlpito, direção de culto, pregação. Pessoas que talvez assumiram sala de escola bíblica dominical, doutrinaram jovens, adultos, adolescentes, enfim. Pessoas que estiveram dentro de uma igreja cristã e participaram muito de acampamentos, de retiros, viveram essa atividade maravilhosa da igreja. Homens e mulheres que saíam pelas ruas com os outros irmãos em Cristo Jesus, com um folheto na mão, com a Bíblia debaixo do braço, naquela época, porque nos dias de hoje, Bíblia de crente não vai mais para debaixo do braço. Não sei porque a gente está com essa dificuldade hoje em dia. Como era bom quando a Bíblia do crente era carregada debaixo do braço, né? Mas, ok, amém, sem nenhum problema, a gente tem a Bíblia hoje no celular. O importante é que a gente tenha as Sagradas Escrituras. Não há nenhum erro nisso, não há nenhum pecado nisso. Eu só falo isso com um pouco de saudosismo, de ver os crentes nas ruas andando com a Bíblia na mão. Mas ela está disponível. Ela está disponível. Isso é importante para a gente, né? E que ela esteja fisicamente, em termos de papel, de folha, né? Gosto ainda disso, valorizo isso, mas não rejeito de maneira nenhuma a questão da tecnologia, pelo contrário, eu a aceito e a utilizo. Mas assim, o que eu quero mostrar é que essas pessoas estavam nas ruas evangelizando, pegavam folhetos, saíam de 2 em 2, passavam dias e dias evangelizando, fizeram visitas. Então esses são os corredores da igreja cristã que eu estou falando. Esses são os corredores da igreja cristã. Esses momentos nossos, tanto de culto como de outros tipos de celebração, de comunhão, de divertimento. Pessoas que passaram não apenas um dia ou 2, não eram pessoas que nos visitaram ou que visitavam as igrejas, mas que realmente participavam da vida cristã. Aí João diz assim: eles saíram do nosso meio. Se eles participaram da vida cristã, eles conheceram a verdadeira doutrina. Trazendo aqui para João, eles ouviram a doutrina sobre a humanidade de Cristo, sobre a divindade de Cristo, sobre a seriedade do pecado, a realidade e a presença do pecado, o poder danoso, devastador do pecado. Mas João diz então: eles saíram do nosso meio. E por que eles saíram? João dá a resposta: porque eles não eram dos nossos. E aí ele diz assim: porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles saíram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmãos, a gente tem que ter cuidado aqui para não generalizar e acreditar que toda pessoa que se desvia agora é anticristo. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que os anticristos eram do nosso meio e saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos. Ok? Mas o anticristo ou os anticristos são pessoas que deliberadamente se opõem à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tem muita gente que participou conosco, que participou na nossa igreja ou de qualquer outra igreja,
participou ativamente da vida cristã, está desviada, se afastou, mas que pela graça de Deus pode retornar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, o João está trabalhando especificamente aqui sobre pessoas que de alguma forma exerceram uma certa influência dentro da igreja, saíram dessa igreja e agora estão anunciando pelo mundo afora que Jesus não era plenamente homem. Aí João está dizendo: vocês estão diante de anticristos. E aí, um exemplo histórico clássico dentro da igreja cristã foi Ário. Ário era dos nossos, citando literalmente o texto de João aqui. Ário saiu do nosso meio. Ário era presbítero da igreja em Alexandria. E ele negou a plena divindade de Jesus. Ele chegou a dizer que Jesus Cristo não era um ser eterno igual ao Pai. Somente Deus, o Pai, é eterno. Ário, então, conclui dizendo que Jesus era uma criatura. Foi criado pelo Pai. Ora, ao ser criado pelo Pai, Jesus não é plenamente Deus. E de onde veio essa heresia? Saiu do nosso meio. Saiu de alguém que tinha liderança cristã, que tinha voz dentro da igreja cristã, que participava realmente, ativamente, das decisões, do caminhar do dia a dia de uma igreja local. Ário, presbítero de Alexandria. Ele foi condenado no concílio de Nicéia em 325. A igreja naquela época afirmou que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, plenamente Deus. Amém? Um outro exemplo também histórico, mas mais contemporâneo, ou seja, está presente com a gente hoje, inclusive, no nosso tempo, digo, são as testemunhas de Jeová. Também saíram do nosso meio, caminharam entre nós, transitaram nos corredores de uma igreja cristã local. Hoje eles negam a divindade plena de Cristo, igual a Ário negava, afirmam que Jesus Cristo é uma criatura, dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. E nós temos estudado aqui, inclusive, na Escola Bíblica Dominical, sobre as testemunhas de Jeová. Por que eles saíram do nosso meio? João diz que eles não eram dos nossos. Transitar pelos corredores de uma igreja cristã, por um mês, um ano, 10 anos ou 20 anos, não significa que verdadeiramente seja cristão. É essa a ideia de João aqui. Saíram do nosso meio para que fique manifesto que eles não eram dos nossos. Esses dois exemplos, irmãos, servem para ilustrar muito bem, amém? Essa verdade que a gente está vivendo aqui, estudando aqui. A segunda característica dos anticristos está bem relacionada com a primeira do tempo que a gente trabalhou, é que são pessoas que negam a doutrina cristã. Do versículo 22 até o versículo 25, o texto diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Todo aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai.
E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor, graças a Deus por isso. O que é negar a doutrina, então? Anticristo são pessoas que negam a doutrina cristã. Aqui em João, é negar a humanidade de Jesus. Aqui em João, é negar que Jesus é o Cristo. É dizer que aquele Jesus que apareceu naquela época não era o Cristo verdadeiro, o Messias prometido. Era apenas um homem, mas não o Salvador, não o Redentor. E negar a doutrina é negar aquele que é o centro da doutrina. É a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem mais, João mostra aqui que quem nega a Cristo, nega também o Pai. Ora, por quê? Porque o Pai enviou seu Filho. Porque o Pai testificou que o Filho era o seu enviado, o seu profeta que deveria vir ao mundo para proclamar a sua verdade, a sua palavra. Exaltado seja o Senhor. Negar a Cristo é negar o Pai. Ter Cristo é ter o Pai. Confessar a Cristo é, consequentemente, confessar o Pai. No versículo de número 24, João diz assim: olha, permaneçam na verdade. Ele orienta a igreja, não se afastem da verdadeira doutrina. E no versículo 25 ele vai mostrar que a grande recompensa para aqueles que permanecem firmes na doutrina, que não negam a Cristo, é a vida eterna. Bendito seja Deus por isso. Amém? Amém. Então, uma grande característica do anticristo, negar a doutrina cristã. E aí, irmãos, aqui a gente está trabalhando o exemplo, porque João cita o fato da doutrina de Cristo, plena humanidade de Jesus. Mas os anticristos vão negar a Trindade, os anticristos vão negar a salvação exclusivamente pela fé, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Ok? Isso tudo é doutrina anticristã. É perseguir a mensagem de Cristo. Vão negar a existência de Deus, vão negar a divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, vão negar Deus como Criador de todas as coisas, vão atribuir a existência do mundo a um processo evolutivo, destituído completamente de Deus. Essas mensagens, esses ensinos religiosos, científicos, seja como for, são mensagens que negam a verdade das Sagradas Escrituras. Então, a suficiência das Escrituras, muito bem, é uma doutrina anticristã. Ok? Então, esse leque de doutrinas que são consideradas essenciais para a fé cristã, a existência do céu, a existência do inferno, isso é doutrina cristã. Nega o inferno, negar a ressurreição dos mortos, o juízo final, dizer que existe purgatório, isso é doutrina cristã. Meu querido irmão, sim, mas assim, tem muita doutrina que nega, né? Afirma a divindade de Cristo, mas acrescenta outras doutrinas. Essas doutrinas são anticristãs. E quem as prega e quem as defende, biblicamente, são anticristos. Anticristos. Se fosse um período de reforma, talvez João chamaria eles de hereges. Hereges. Mas ele chama de anticristo simplesmente pela questão de se opor. João chama de anticristos. De fato, no período da reforma, seriam chamados de hereges, porque assim foram chamados. Porque a característica dele do Papa é de usurpar o nome de Deus. Sim. Sim. Mas ele não nega a atividade de Cristo. Não, tudo bem, é essa a grande questão. As pessoas não necessariamente vão negar todas as doutrinas cristãs.
Alguém pode defender que Jesus Cristo é Deus, mas pode negar a salvação exclusivamente pela fé em Cristo. Ao negar essa doutrina, é uma doutrina anticristã. Faz um esvaziamento dela, ao mesmo tempo que ele afirma de um lado, ele esvazia o outro. Exatamente. Então você tem um conjunto de doutrinas que a gente chama de essenciais para a vida cristã, que elas são base para a gente. Quando você trabalha o credo, você tem esse conjunto de doutrinas ali muito bem resumido. Não é assim? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ali você tem um resumo da verdadeira fé cristã. Foi até criado em sentido de uma defesa da fé. Isso. Uma reafirmação para cada tipo, se reafirmava aquele processo ali, era como funcionava como uma defesa da fé, não perdendo nesse período do primeiro século. Exatamente. Era utilizado para a classe de preparação para batismos. Poder dar fundamento doutrinário para as ovelhas do Senhor Jesus. Né? E aí, já que eu falei sobre o credo diz: creio na Santa Igreja Católica. É importante dizer que ali não está falando sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Ali está falando da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O conjunto de pessoas salvas, redimidas em Cristo Jesus. Esse grupo de pessoas salvos em Cristo Jesus, eles são santos. Santos porque foram separados por Deus. E recebem o nome de católicos porque significa que eles estão em todas as partes. A ideia de católico é a ideia de universal. Estão em todas as partes. Essa é a ideia da Santa Igreja Católica. Não é a instituição catolicismo romano. O credo não está falando sobre a instituição. Está falando sobre a igreja espiritual. Povo salvo, remido no sangue do Cordeiro. Que grande parte desse povo está na terra, que a gente chama de igreja militante, e uma grande parte desse povo já está na glória, é a igreja triunfante, o povo salvo, que já venceu o pecado. Graças a Deus por isso. Uma usurpação do termo tipo igreja católica, da mesma forma que a gente fala que a igreja de Cristo é a igreja universal, mas não necessariamente a denominação que a gente tem nos dias de hoje. Exatamente. Então, essa ideia. Aqui em João, os anticristos estavam negando uma parte da doutrina. Mas negar uma parte da doutrina é negar a Cristo. Ora, se alguém nega uma parte da doutrina que é acerca do Espírito Santo, negou não só o Espírito Santo, negou a Trindade. E ao negar a Trindade, vai estar negando tantas e tantas outras coisas que acontecem exatamente por ação do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo, uma pessoa, não uma força ativa, como algum grupo fala. Ora, se alguém nega que o Espírito Santo é uma pessoa, consequentemente vai ter que formular algum ensino sobre isso ali, né? Sobre o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vai mostrar que é essa força ativa que Deus utiliza para convencer. Então vai estar negando outros ramos da própria doutrina cristã. Não que necessariamente negue todos os pontos doutrinários, mas se nega um ponto essencial, nega a doutrina cristã. E essa é a característica. Na carta aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. É outro evangelho, pregado
por anticristos. Paulo então está admirado porque as igrejas na região da Galácia estavam abraçando rapidamente esse outro evangelho. Um evangelho que adultera o evangelho da graça. E aí Paulo diz assim: seja anátema, seja maldito. E por fim, amados irmãos, voltando aqui para João, uma terceira e última característica dos anticristos é que são pessoas que enganam a igreja de Cristo. A gente tem isso aqui no versículo 26 e também 27. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Olha o objetivo deles: enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. É maravilhoso João falar isso, né? É verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. É verdadeira e não é falsa. O objetivo dos anticristos é enganar. Como é que eles estavam querendo enganar a igreja? Negando a humanidade de Jesus, negando que Jesus não era o Cristo. E além deles tentarem enganar a igreja com essa doutrina, eles eram pessoas que viviam enganadas por elas mesmas, por aquilo que elas acreditavam. Porque elas viviam um engano ao viverem nas trevas, mas não admitindo isso. E aí João diz: Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se alguém diz que está com Deus, mas não ama seu irmão, não está ali com seu verdadeiro irmão, não tem comunhão, está nas trevas. João está mostrando que os anticristos estavam enganados. Eles diziam que não tinham pecado. E João diz: olha, se alguém diz que não tem pecado, está fazendo de Deus mentiroso, e a verdade não está nele, está enganando a si mesmo. A si mesmo. Então, a realidade desses anticristos é que, além de enganarem a igreja de Cristo, também viviam enganados. Mas acreditavam que estavam certos. Andavam no erro, acreditando que estavam na verdade. Quão grande é esse engano! Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome não profetizamos? Não realizamos muitos sinais? Então eu vos direi naquele dia: eu não vos conheço. Pensaram que estavam certos, mas estavam enganados. E como é que eles procuravam enganar a igreja de Cristo? Através do ensino, da doutrina, difundindo então as suas heresias. Eram hereges, sim, eram hereges. E aí, no versículo 27, João faz uma advertência maravilhosa para a igreja. Ele diz assim: vocês não precisam que ninguém ensine a vocês. E tem gente que hoje em dia pega esse texto, coloca no coração e interpreta tão errado. Mas por que João diz isso? E aí João diz assim: vocês já têm a unção sobre a vida de vocês. Essa unção é verdadeira, ela não é falsa, ela vos ensina. Vocês já têm a unção que vem dele. Que unção é essa? João, como um judeu convertido,
sabia muito bem como era a prática da unção no Antigo Testamento e o que essa unção simbolizava. No Antigo Testamento, algumas pessoas eram ungidas com óleo para serem separadas para exercer alguma função determinada por Deus, como rei, profeta, sacerdote. Eles eram ungidos com óleo, e o óleo simbolizava a descida do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, capacitando as pessoas a realizarem a obra de Deus. João então usa a palavra unção para dizer: olha, vocês já têm essa unção, mas não é o símbolo, não foi o óleo. O apóstolo João não saiu ungindo o povo da igreja com óleo, não foi. Aquele povo já foi ungido não com óleo, mas com o próprio Espírito, por ocasião do novo nascimento. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo habita em nós. E uma das funções do Espírito Santo nas nossas vidas é nos ensinar. O próprio Senhor Jesus Cristo diz isso: Ele vos ensinará todas as coisas. Não falará dele mesmo, falando sobre o Espírito Santo, mas falará sobre mim e vos anunciará tudo o que eu tenho dito. E tem mais, ele ainda vai dizer mais coisas a vocês. Ele vai ensinar a vocês. João então agora está dizendo para aquele povo: vocês têm o Espírito Santo que ensina vocês. Vocês não precisam que outras pessoas estejam chegando agora e ensinando outras coisas para vocês, não. Vocês já têm a unção, e essa unção é verdadeira. Mas preste atenção, João não está negando de maneira nenhuma a necessidade de pessoas cristãs convertidas ensinando a igreja. Como não, pastor? Olha, então por que João está escrevendo essa carta se não fosse para ensinar? A própria carta já está mostrando que João acredita da necessidade de pessoas ensinando a igreja. Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele vai mostrar que um dos dons que o Senhor nosso Deus colocou para a igreja foi o dom de pastor e mestre. Com que objetivo? É ensino. Então aqui na carta, João não está negando a necessidade da gente sentar e ter alguém que nos abençoe com o ensino da palavra. O que João está dizendo, em outras palavras, é: vocês não precisam que esses anticristos venham até vocês e comecem a ensinar aquilo que não é a verdade. Vocês já têm a verdade, vocês já andam na verdade, então permaneçam na verdade. Rejeitem esses que ensinam aquilo que não é verdadeiro na vida de vocês, para a vida de vocês. Amém? Bendito seja Deus. O que eu digo isso é porque hoje tem pessoas que pegam esse texto e dizem assim: eu não preciso de ninguém me ensinando a Bíblia, porque eu já tenho Cristo, eu já tenho o Espírito Santo, eu tenho a unção, então eu sozinho posso ler a Bíblia, eu sozinho vou interpretar a Bíblia, eu sozinho vou viver a vida cristã. João diz que eu não preciso ser ensinado por ninguém. Isso é soberba. Isso não é a interpretação correta das Sagradas Escrituras. Erra na interpretação e aproveita desse erro para que a altivez da soberba do coração sobressaia. Eu não preciso de ninguém que me ensine. A gente precisa. Agora, não vale a pena a gente parar para ser doutrinado por alguém que nega a Cristo. Então, João diz: permaneçam na verdade. Louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos? Então, o que é que João está fazendo aqui? Ele está trazendo um alerta muito forte contra o engano doutrinário, contra os anticristos, e mostrando que a verdadeira igreja precisa permanecer na doutrina cristã, mostrando que a igreja, que cada crente tem o Espírito Santo, que o conduz à verdade, que o ensina à verdade, e que compete a cada crente permanecer em Cristo.
porque assim a gente alcança, pela graça de Deus, a vida eterna. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus.